Bom, no vídeo de hoje, ignorem isso aqui porque eu caí de bicicleta, me ralei todo e então, detalhes. Jesus está voltando e a gente precisa perseverar. Eu tava lendo 2 Tessalonicenses, acho que mês passado, e no final do capítulo, Paulo fala que de tudo que vai acontecer no tempo do fim e vê se isso não tá muito alinhado. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Mas a gente percebe que o mundo está tomando um caminho que as pessoas vão estar tão distraídas que elas nem vão perceber, mas a gente percebe aos poucos que está se instaurando um reino de caos. Então, tudo que o anticristo vai fazer, o terreno já está sendo preparado, gente. Porque a gente vê guerra, uma sede por controle. Parece que está cada vez mais egoísta os interesses das nações contra as outras. Porque assim como Jesus disse, uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Então a gente já tem visto acontecer claramente tudo aquilo que Deus já falou na Bíblia. Que todo esse caos já estava prometido acontecer. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento para quando o Senhor vier, a gente seja encontrado perseverando nele. E não que a gente seja encontrado distraído, porque a gente vê uma grande distração. A gente passa o dia inteiro nas redes sociais, scrollando o feed infinitamente. A gente sabe que não vai ter um fim. E a gente tem ficado viciado nisso. Isso tem tirado os nossos olhos do que tem acontecido com o mundo. Porque assim como a figueira, antes de dar o fruto, ela floresce, esse florescer é um sinal que ela vai dar o fruto. Então, assim como Jesus vai voltar, os sinais estão aparecendo. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com sua gloriosa presença. Então a gente não tem que ter medo desse anticristo, porque o anticristo é nada mais que um humano. E Jesus, que é o nosso Deus, ele já tem mais poder que qualquer um, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Então, com um sopro, ele já mata o anticristo. O perverso chegará com o poder de Satanás, fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Assim como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Ele mesmo. Então a gente tem que buscar conhecer mais de Deus. A gente tem que buscar um relacionamento cada vez mais profundo, porque nesses últimos dias a gente vai precisar. Porque vai ter tanta notícia, tanta fake news, que a gente vai se encontrar perdido no que tem acontecido no mundo. Mas Jesus, sendo a verdade, Ele não vai deixar a gente cair no engano. E o engano é justo o contrário do que Deus é. Que o Senhor nos traz clareza sobre as coisas, enquanto o perverso traz confusão. E esse engano é nada mais que um fruto da maldade. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos agora tinha uns meses atrás, uns dias, não lembro quando foi, divulgado que existe ET, e a gente sabe que está em Apocalipse, mais especificamente em Apocalipse 16, no versículo 13, diz assim: então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, pode ser que quando os ET chegar, eu tenho certeza que eles vão chegar uma hora ou outra, né? Vão se revelar. E muita gente vai acreditar que eles são do bem, mas eles são anjos caídos com o poder do engano.
Isso tava colocando um desespero muito grande no meu coração, porque eu tava pensando assim, meu Deus, e se eu não for salvo, se eu não tiver feito o suficiente, se eu não tiver salvado a alma o suficiente. Mas daí eu lembrei que a minha salvação não vem sobre essas coisas, mas sim porque um dia eu criei em Jesus. Daí eu percebi que eu tava me importando demais com essas coisas. Só que a salvação não é sobre o que a gente sente, mas sim sobre o que a gente crê. Porque se um dia a gente creu em Jesus e que ele é o Filho de Deus, que ele vai voltar pra nos salvar, então a nossa salvação está aí. A gente só tem que trabalhar nela e buscar cada vez mais a Deus para o Espírito Santo trabalhar em nós tudo que ele tem que trabalhar. E, gente, a gente tem que orar para que naquele dia a gente não seja encontrado dormindo, embriagado com as distrações desse mundo, porque as distrações são muitas. E a gente tá o tempo todo sendo bombardeado por informações geralmente falsas, mas isso tem tirado os nossos olhos do que realmente importa, que é Jesus. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, que vocês consigam encontrar sua paz em Jesus, porque é só Ele que traz a nossa paz e Ele que vai nos salvar da grande tribulação e vai nos levar para passar a eternidade com Ele. Deus abençoe e tchau.